Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, 6 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. E neste momento os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. E a meteorologia prevê forte calor em Goiás até quinta-feira. Uma massa de ar quente e seco está centralizada em Goiás e provocou a elevação das temperaturas. Mas o que é pior ainda, a consequência disso é a redução na umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo de 30%. A superintendente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Rosidalva Lopes, alerta a população para esse período. E vai ocorrer uma queda, na umidade relativa do ar, podendo atingir valores próximos 20% ou abaixo de 20% nessa semana, até o dia 15. Se as águas de março vão fechar o verão, Rosidalva Lopes também explica. Existe uma pequena possibilidade de ocorrer algumas pancadas, no norte do estado, lá pelo dia 15, devido a uma área de instabilidade, que vai se associar a uma frente fria no oceano, que vai se alinhar e pegar essa parte norte do estado, trazendo chuvas para a região norte do nosso estado. Para esta semana, a temperatura deve variar de 28 a 34 graus e a umidade relativa do ar pode atingir 20%. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:03. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, contra tsunami de Dilma, Merkel ataca protecionismo. Folha de São Paulo, China avisa que crescerá menos e preocupa o Brasil. O estado de São Paulo, Dilma fala em defender real e Merkel ataca protecionismo. Correio Brasiliense, Receita vai investigar calote de senadores. Valor econômico, fundos têm muito caixa e poucos negócios. Estado de Minas, o peso da tentação. Lei estadual que proíbe alimentos com excesso de gordura, sódio e açúcar nas escolas não impede alunos de obter as guloseimas e ficar sujeitos à obesidade. Jornal do Comércio, Merkel e Dilma em disputa por espaço. 0 hora de Porto Alegre. Piratini diz que pode pagar piso se mexer em plano de carreira. Brasil Econômico, taxa de juros deve cair 0,75% na reunião do Copom que começa hoje. O Popular, violência, polícia reduz mortes, mas não segura roubo de carro. Diário da Manhã, Operação Monte Carlo, 7 já estão soltos. Agora são 7:04. Vamos saber agora os fatos que serão notícia nesta terça-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Paulo, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, a gente está na Semana da Mulher, dia 8 de março, comemorado o Dia Internacional da Mulher. E por isso a Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, junto ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Goiás, promoverá no Buriti Shopping atendimento à população sobre questões ginecológicas e maternidade em celebração ao Dia da Mulher. Na ocasião, serão oferecidas orientações básicas sobre anticoncepção, gravidez da adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, câncer do colo uterino, câncer de mama, pré-natal de baixo risco e gravidez de alto risco para a população. A campanha começa daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã. E a coqueluche, também conhecida como tosse comprida, uma doença que esquecida, que há muito tempo não se tinham notificações, que há mais de 30 anos não se ouvia falar dela.
e antes só vista na infância, voltou com força. No Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, que é o maior hospital pediátrico do Brasil, foram notificados 88 casos nos 2 primeiros meses desse ano, contra 81 durante todo o ano passado, né? Então, nesse início de ano já foram 88 casos, no ano passado, durante o ano inteiro, foram 81. E para proteger as crianças contra a difteria, o tétano e a coqueluche até o início da adolescência, é fundamental manter em dia o calendário vacinal de rotina preconizado e disponibilizado de graça pelo Ministério da Saúde, garantindo que as doses sejam feitas aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina tetravalente, além dos reforços aos 15 meses e aos 4 e 6 anos de idade com a vacina tríplice, totalizando 5 doses da vacina. E a Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, a CEMIRA, por meio do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Goiás, promove reunião ordinária do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Goiás, amanhã, às 9 horas, daqui a pouco às 9 horas, no Centro de Referência Estadual da Igualdade. Estará presente o presidente do projeto Resgate, na Suíça, o Vicente Medeiros, que vai abordar o panorama do tráfico de pessoas naquele país e ainda sobre os trabalhos de acolhimento e atenção às vítimas do tráfico. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h07. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo convidou o promotor de justiça Humberto Machado de Oliveira para assumir a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O atual titular da pasta, deputado federal licenciado Leonardo Vilela, vai se desligar do cargo para disputar a Prefeitura de Goiânia. O secretário Leonardo Vilela se afasta da secretaria no próximo dia 28 em virtude da pré-candidatura. E deputado Tucano diz que PSDB sai unido para as eleições municipais em Goiânia. Já foi definido o pré-candidato do PSDB que vai concorrer à Prefeitura de Goiânia nas próximas eleições. Há várias gestões, o PSDB não administra Goiânia. O último prefeito do partido foi Niol Bernaz, que coordenou o processo que definiu o nome do deputado federal e secretário de Meio Ambiente, Leonardo Vilela. O deputado Daniel Messac, do PSDB, presidente da Comissão da Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, acha que agora é a hora do partido voltar à Prefeitura e vai chegar unido para a disputa. Olha, o PSDB está unido nesse processo eleitoral. As arestas, as dificuldades, todas estão sendo contornadas com muita habilidade pelas lideranças maiores do PSDB. E o fato do PSDB não ter ainda retornado à prefeitura em função das eleições anteriores, ele ter apoiado outros candidatos. Agora ele vai ter candidato próprio. Ele não deve abrir mão, então, dessa vez, de lançar candidato? Eu acho que o PSDB deve manter a candidatura e mesmo que nós possamos ter, quem sabe, 2 candidaturas da base aliada, porque eu vejo como sendo natural e legítimo também a postulação do deputado Jovair do PTB como candidato. E esse entendimento ele pode ser construído tanto antes do primeiro turno, mas ele pode ser construído num processo natural, seletivo, imposto pelas urnas para o segundo turno. Esse processo não pode deixar algum resquício? Não deixa, porque existe uma maturidade de ambos os candidatos. Então não há nenhuma preocupação para isso. Então. Dentro da base aliada existem também outros pretendentes. Os deputados Francisco Júnior e Armando Vericílio, do PSD, Jovair Arantes, do PTB, deputado Sandy Júnior, do PP e o vice-governador José Elton, do DEM. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h09. Governo do Estado lança agenda de gestão municipal na nova sede da Associação Goiana de Municípios. O lançamento foi realizado na tarde de ontem e contou com a presença do governador Marconi Perillo, secretários, prefeitos de vários municípios e também do presidente da Associação Goiana dos Municípios e prefeito de São Miguel do Passa Quatro, Márcio Cecílio. A agenda de gestão municipal foi lançada durante a inauguração da nova sede da AGM no setor sul. O presidente Márcio Cecílio falou sobre a nova sede e também sobre o compromisso do governo do estado com os municípios. Esse prédio leva o nome do ex-vereador Abelardo Vaz. Foi também em forma de agradecimento à gestão de Abelardo Vaz, que conseguiu viabilizar recursos que hoje a gente teve condição de refazer todo esse imóvel.
a GM passa para a sua segunda sede. O endereço aonde a gente tem condição de oferecer para os prefeitos e as prefeitas mais comodidade, mais conforto, um ponto mais estratégico, mais próximo do centro das decisões político-administrativas do estado de Goiás. De forma que o municipalismo goiano vem sendo trabalhado, dirigido por pessoas que realmente preocupam com os municípios, com a situação dos prefeitos. Então aqui, a GM, além de ser um parceiro dos municípios, tem recebido total apoio do governador Marconi Perillo. A agenda de gestão municipal é um conjunto de ações do governo que pretende apoiar, dar suporte e capacitar os municípios para que possam melhorar sua gestão e incrementar receitas, como explica o secretário José Pivec. Apoiar os municípios na área de captação de recursos e de incremento de receita própria, na área de modernizar, como eu disse, a gestão pública com software, com capacitação, com treinamento, na área de cooperação técnica, na área de atendimento à população e na área de financiamento de máquinas e equipamento e, por último, dentro dos programas de desenvolvimento regional. Esse somatório, alguns são programas existentes, outros são novos e nós estamos, a partir de agora, disponibilizando aos municípios. O governador Marconi Perillo falou sobre a inauguração e também sobre a importância da agenda municipal. Essa data é muito importante, não só porque os prefeitos recebem a sua sede oficialmente reformada, bonita, sede própria, porque homenageia também os ex-presidentes, mas é importante em função dos protocolos que assinamos aqui hoje. 2 protocolos, um envolvendo as áreas de meio ambiente e cidades e a Saneago, e outro envolvendo diretamente a Segplan em auxílio ao planejamento municipal. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O cadastramento biométrico continua em Goiânia. A segunda-feira nos postos de atendimento foi bem diferente do início da semana passada. O prazo para os eleitores goianienses realizarem o procedimento foi prorrogado pelo Tribunal Regional Eleitoral para o próximo dia 23. Mais de 80% dos eleitores já tinham realizado o recadastramento no dia 29 de fevereiro. O eleitorado da capital conta com 909.429 eleitores e a expectativa do TRE é atingir 90% do total. A juíza do TRE, Maria Umbelina Zorzetti, fala do trabalho e alerta o eleitor. A gente está com menos postos do que vinha trabalhando na última semana, mas o atendimento está bem tranquilo porque a demanda diminuiu, até não se compreendeu, porque eles pediram tanto que o prazo fosse prorrogado, porque as filas estavam imensas. Hoje, o eleitor está ficando aí numa faixa de 40 minutos, 1 hora, para receber atendimento. Então, eu gostaria de lembrar o nosso eleitor para não deixar para a última semana. A juíza do TRE reitera o pedido ao eleitor. Nós estamos com as 3 centrais, o agendamento foi reaberto, o eleitor pode agendar para os 4 VaptVup e também para a central da 4ª Radial. Com isso, nós estamos garantindo um atendimento maior para o atendimento via agendamento e com isso pretendemos diminuir as filas. Quem não conseguiu realizar o recadastramento no prazo anterior tem uma desculpa, como a doméstica Nilva de Oliveira. Trabalho demais, não tive tempo de fazer e tirei uma folga para vir hoje. Já o empresário Rodrigo Jesuíno alegou compromissos profissionais. Eu estava fora do país, eu estava nos últimos dias muito cheio, quando saiu a notícia da prorrogação, aí eu resolvi deixar para fazer agora. O recadastramento continua nos postos da Avenida Mutirão, da Avenida Ianguera e da 4ª Radial no setor Pedro Ludovico. Também nos VaptVups Banana Shopping, Araguaia Shopping, Praça A e Praça da Bíblia. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. A Assembleia Legislativa lança hoje o Serviço Cidadão Participativo. O projeto é de iniciativa da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e da Diretoria-Geral da Casa. O lançamento será às 11 horas. Quem vai falar sobre essa novidade é Leandro Rezende Carneiro de Mendonça. Ele é coordenador de Tecnologia da Informação da Assembleia Legislativa. Bom dia. Bom dia. O que é esse projeto, o Cidadão Participativo, e como esse serviço vai atuar na relação entre a Assembleia e a comunidade? Bom, o projeto Cidadão Participativo, nós estamos desenvolvendo ele na casa já tem uns 5 meses. Ele é um projeto que busca uma maior aproximação com o cidadão goiano e vai permitir com que o cidadão aponte os problemas de sua região. Nós desenvolvemos uma versão web, está disponível às 11 horas
partir de hoje no portal da Assembleia Legislativa e desenvolvemos versões para dispositivos móveis, para tablets e iPhones e celulares com Android. Então, o projeto, basicamente, ele busca uma maior aproximação e interação com o cidadão goiano, onde ele possa apontar quais são as deficiências de sua região. E como que essas demandas, essas informações serão trabalhadas na casa? Essas demandas elas vão ser triadas. Primeiramente, elas passam por um processo de triagem, né, para verificar a veracidade, minimizar os trotes, que é natural que irão ocorrer. E após isso, esses apontamentos do cidadão, eles são direcionados para as comissões temáticas da casa. As comissões temáticas, elas vão ter uma relação próxima, né, um contato com os órgãos públicos competentes para solucionar o problema, e assim as comissões temáticas ficarão responsáveis por dar o feedback para o cidadão necessário. O cidadão vai poder ver as suas reivindicações aplicadas? Justamente. Cada ocorrência criada pelo cidadão, ele pode acompanhar isso em tempo real no próprio sistema, através de um número de protocolo que ele irá receber. Esse projeto ele vai permitir ao eleitor cobrar mais agilidade, qualidade, né, no serviço do parlamentar que recebeu o seu voto nas últimas eleições? Sim, um dos objetivos o objetivo principal é esse, né? O presidente Jardel Sebe, ele tem buscado desde o início da sua legislatura e na legislatura anterior uma maior interação e aproximação com o cidadão goiano, né? Porque, afinal de contas, a Assembleia Legislativa, como todos dizem, é a caixa de ressonância da sociedade. Leandro Rezende Carneiro de Mendonça, coordenador de Tecnologia da Informação da Assembleia Legislativa. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu que agradeço e conto com a presença de todos lá, hoje na Assembleia, às 11 horas, no Auditório Costa Lima. E lá nós vamos mostrar maiores novidades. Ok, obrigado então, Leandro Rezende Carneiro de Mendonça, coordenador de Tecnologia da Informação da Assembleia, que lança hoje o serviço Cidadão Participativo. Rejeição de contas de campanha impede políticos de se candidatarem. Números do Tribunal Regional Eleitoral mostram que 107 candidatos nas eleições de 2010 tiveram suas contas de campanha rejeitadas em Goiás. O fato promete fazer com que estes políticos sejam impedidos de participar das próximas eleições. Mas como a lei é muito abrangente, a expectativa, segundo o professor de Direito Eleitoral e assessor dos juízes membros do TRE, Alexandre Francisco Azevedo, é de que eles busquem todas as instâncias da justiça para tentar reverter a situação. O primeiro meio é a pessoa que teve as contas desaprovadas, ela pode recorrer no próprio processo de prestação de contas dele. Recorre ali no próprio processo, até o trânsito em julgado, ela está elegível, está tudo ok. O segundo modo dela recorrer é no registro de candidatura. Vamos imaginar que essa pessoa seja escolhida em convenção partidária, registra sua candidatura perante o órgão da Justiça Eleitoral, que neste ano, eleição municipal é perante o juiz eleitoral da sua cidade, e o juiz indefere porque não tem quitação eleitoral. Essa pessoa pode ir recorrendo, vai recorrer até o TRE, recorre até o TSE e vai levar o caso para o Supremo. O Supremo, nesse caso, vislumbro que vai de novo o Supremo ter que manifestar. Vai arrastar um pouquinho mais a briga até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Já em relação à lei do ficha limpa, a previsão do professor é que ela seja aplicada em sua totalidade e sem chance de questionamento por parte dos políticos que se enquadrarem nela. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. A Prefeitura de Goiânia encaminhou à Câmara Municipal em caráter de urgência o projeto de lei que propõe o aumento salarial de 22,22% para os professores da Rede Municipal de Educação. De acordo com nota enviada pela Prefeitura, o objetivo é que o novo vencimento conste no pagamento relativo ao mês de março, com valores retroativos a janeiro. O projeto da Prefeitura estabelece o salário de R$ 1.556 para profissionais com magistério e carga horária de 40 horas semanais. Para o educador com formação de nível superior e carga também de 40 horas, o vencimento inicial será de R$ 1.934. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou o projeto que proíbe o aborto em hospitais públicos nos casos previstos em lei, ou seja, quando a gravidez é fruto de estupro ou põe em risco a vida da mãe. O presidente da OAB Goiás, Henrique Tiburcio, considerou o resultado lamentável. Para ele, a questão religiosa não pode se sobrepor à questão de saúde pública. 7h20.
O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara Legislativa do Distrito Federal passa a exigir ficha limpa de servidores que ocupam cargos comissionados. A medida foi publicada ontem no Diário da Casa Legislativa. No momento da posse, os comissionados deverão apresentar uma relação de documentos que comprovem que eles estão em dia com a Justiça. De acordo com a Casa, quem já ocupa cargos de confiança tem até 30 dias para apresentar a documentação exigida, sob risco de exoneração. Em dezembro de 2011, a Câmara Legislativa do DF contabilizava 1.747 servidores, sendo 1.148 comissionados. Recentemente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal acabou com o 14º e o 15º salários para os deputados distritais. O ex-presidente Lula deve ser submetido a 2 semanas de tratamento contra a pneumonia. Ele foi internado no domingo com febre e infecção pulmonar. Lula foi diagnosticado com câncer na laringe em outubro do ano passado. De acordo com os médicos, a pneumonia está relacionada à queda na imunidade por conta do próprio tratamento contra o câncer. O governo federal oficializou ontem o pedido de mudança do interlocutor da FIFA para a Copa de 2014. A decisão foi tomada depois que o secretário-geral da Federação Internacional de Futebol, Jerome Valcke, afirmou na semana passada que o Brasil precisava de um chute no traseiro. Valcke referia-se à demora do Brasil em aprovar a Lei Geral da Copa, que tramita no Congresso e estabelece diretrizes específicas para a realização do evento no país. Na carta que enviou ontem à FIFA, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou ter recebido com espanto declarações do secretário-geral da entidade. O presidente da Comissão da Lei Geral da Copa do Mundo, deputado federal Renan Filho, divulgou nota em repúdio às declarações de Jerome Valcke. A votação do texto base da Lei Geral da Copa na Comissão Especial da Câmara foi anulada por desrespeito ao regimento da Casa, mas será repetida hoje. E ontem o secretário-geral da FIFA pediu desculpas pela declaração de que o Brasil precisa de um chute no traseiro para acelerar os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Segundo Jerome Valcke, houve um erro na tradução da expressão francesa usada por ele. 7:22. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. 3 de março, aniversário da Rádio Brasil Central AM. Onda curta e tropical. 62 anos comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 3 homens armados assaltaram na tarde de ontem uma agência dos Correios, localizada na Avenida Goiás, no setor Urias Magalhães. Segundo a Polícia Militar, o vigilante e os clientes que estavam no interior da agência no momento do crime foram rendidos. A ação durou aproximadamente 5 minutos. Segundo a polícia, um dos assaltantes que usava um boné se passou por cliente e entrou no estabelecimento para dar cobertura aos comparsas. Os bandidos levaram R$ 1.980 em dinheiro. Polícia Federal intensifica combate ao jogo ilegal após baixas na Operação Monte Carlo. Na entrevista coletiva na sede da Secretaria de Segurança Pública foram divulgados os nomes dos substitutos dos envolvidos na Operação Monte Carlo. O coronel Márcio Queiroz assume o comando do policiamento da capital, no lugar do coronel Sérgio Catayama. Na Polícia Civil, a delegada Letícia Franco é a nova corregedora-geral da instituição. As principais mudanças foram no entorno de Brasília. O delegado Joaquim Adorno é o novo regional de Lusiânia, enquanto o delegado Manuel Leandro assume a regional de Formosa. Em pronunciamento, o secretário de Segurança Pública, João Furtado Neto, prometeu intensificar o combate a jogos de azar. Estas investigações devem ser conduzidas sob a ótica da investigação de organizações criminosas. Não adianta sair por aí botando a polícia para bater de cacetete em pequeno dono de vendinha de ponta de rua que tem uma maquininha no fundo do quintal. Isso também vai ser feito se houver flagrante. Agora, a polícia tem que investigar as organizações criminosas. Nós criamos agora uma delegacia estadual de combate ao crime organizado, que está trabalhando junto com o Ministério Público. E nós estamos também recebendo um laboratório de lavagem de dinheiro. Porque eu não sei se vocês perceberam que essa operação da Polícia Federal se deu com participação da inteligência da Receita Federal.
Para isso, a diretora-geral da Polícia Civil, Adriana Corse, disse que já pediu um parecer jurídico sobre o que fazer com as máquinas apreendidas. Logo que assumi, há poucos meses, percebi que nós ainda estamos com várias máquinas caça-níqueis em delegacias da Polícia Civil e de que o nosso trabalho fica extremamente prejudicado pela falta do local para colocarmos essas máquinas. Então, determinei um estudo a ser feito pela nossa assessoria jurídica e pela inteligência nesse sentido, o qual está sendo encaminhado logo após a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça para o Poder Judiciário, solicitando que seja tomada uma decisão de autorizar a destruição das máquinas pela Polícia Civil após a perícia, ou que a Justiça indique o local para que essas máquinas possam ficar apreendidas. Aí sim nós vamos intensificar esses trabalhos. A Operação Monte Carlo foi deflagrada pela Polícia Federal e desmantelou a suposta máfia do jogo ilegal comandada pelo empresário Carlinhos Cachoeira. Foram detidos 2 delegados da própria instituição, além de homens da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. E agora o balanço do trabalho da polícia nas estradas goianas com Libório Santos. Bom dia. Exatamente, bom dia ouvintes da RBC. 28 acidentes, 11 feridos e 3 mortos. Esse foi o balanço das últimas 24 horas das rodovias goianas. E os acidentes mais graves foram: colisão frontal na BR-153, quilômetro 352, entre Rianápolis e Jaraguá. Foi quase por volta da meia-noite. Caminhão placa MTB 4553 de Porto Velho, o motorista vítima fatal não identificado. O segundo veículo, Mercedes-Benz, placa GVJ 8668 de Goiânia, Mário Francisco Leandro, 54 anos, o condutor também fatal. Aliás, esse caminhão transportava leite. Saída de pista na GO 462, quilômetro 5, entre Santo Antônio e Goiânia. Corsa placa DUU 3969 de São João da Boa Vista, São Paulo. Warley Gomes Duarte, o condutor, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Superintendência do Trabalho e Emprego em Goiás resgata 24 trabalhadores em condições análogas às de escravidão numa fazenda em Rio Verde. A partir de uma denúncia, os fiscais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás encontraram 24 trabalhadores. A maioria eram operadores de colhedora de soja e de tratores na fazenda Monte Alegre, em Rio Verde. O que configurou a condição análoga à de escravo foi a precariedade dos alojamentos e a jornada de trabalho de até 18 horas seguidas, sem intervalo para refeição e sem descanso semanal remunerado. Todos foram resgatados e com direito a verbas rescisórias, afirmou o chefe da Inspeção do Trabalho, Valdivino Vieira. O nosso grupo de combate ao trabalho escravo, ele é sempre acompanhado do Ministério Público do Trabalho e com o apoio da Polícia Federal. A providência, nesses casos, é fazer o resgate dos trabalhadores, retirar o trabalhador dessa condição, e é o que foi feito com a consequente determinação que o proprietário, no caso o fazendeiro, faça o pagamento das verbas rescisórias. Nesse caso, em específico, as verbas rescisórias giraram por volta de R$175 mil. Ao mesmo tempo que são retirados, também são emitidos guias de seguro-desemprego para esses trabalhadores para que eles possam dar entrada nesse benefício. Os empregadores foram autuados em R$200 mil e poderão ter seus nomes inseridos na lista de empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas às de escravo, a popularmente chamada lista suja. Além disso, poderão responder a processo criminal. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29. Cerca de 500 mulheres do movimento Via Campesina do estado de Goiás, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocuparam ontem a sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás. As manifestantes querem que a empresa desenvolva pesquisas para a produção de alimentos saudáveis e disponibilize informações a pequenos produtores assentados pela reforma agrária. O documento entregue pela líder do movimento no estado, Rosana Fernandes, está sendo analisado pela Embrapa. A empresa registrou ocorrência policial. Ministério Público, Governo de Goiás e a Associação Goiana dos Municípios firmam convênio para iniciar o programa Interação.
Prevenir, cuidar do usuário e coibir o tráfico de drogas são os 3 pilares do programa Interação, que será desenvolvido em conjunto pelo Ministério Público, Governo de Goiás e Associação Goiana dos Municípios. Ao firmar a parceria nesta segunda-feira, o promotor Maurício Alexandre Gebrim contou como funcionará, na prática, o Interação. Nós temos ações a curto, médio e longo prazo. Posso citar a curto prazo, já começaremos agora, juntamente com a GM e o Fórum Goiano, a capacitação de 80 membros de comunidades terapêuticas, buscando uma melhoria no atendimento ao usuário. Ao mesmo tempo, também numa parceria com a GM e os promotores de justiça de todo o Estado, a instalação e funcionamento dos conselhos municipais de políticas sobre drogas, bem como dos fundos municipais. Isso nós iremos estar atuando na fortificação da participação da sociedade no interior. Ao mesmo tempo, já reafirmando um compromisso do governador, teremos realmente a criação e funcionamento de todos os CREDEX, a capacitação de policiais civis, militares, criação de centros de combate ao narcotráfico. Presidente da AGM, o prefeito de São Miguel do Passa Quatro, Márcio Cecílio Siciliano, falou sobre a importância da iniciativa. Nós estamos participando ativamente desse programa, que julgamos um programa que realmente haverá de trazer resultados positivos para a comunidade goiana, e os municípios vão participar na formação de multiplicadores para o tratamento dos dependentes químicos, para as ações de segurança no combate ao tráfico, na erradicação do uso de drogas no estado de Goiás, que hoje, infelizmente, está atingindo até a zona rural, causando um transtorno social muito grande e prejudicando sobremaneira a produção e o desenvolvimento dos municípios de Goiás. Durante a solenidade, o governador Marconi Perillo anunciou que 200 policiais militares já estão sendo treinados para trabalhar exclusivamente contra o tráfico de drogas em todas as fronteiras do estado. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Governador Marconi Perillo se reuniu com representantes dos professores da rede estadual de ensino para discutir a greve que já dura um mês. Durante a reunião, o governador Marconi Perillo determinou a nomeação de uma comissão que vai tratar assuntos como a greve, que teve início no dia 6 de fevereiro deste ano, mas servirá principalmente para ajudar no futuro educacional do Estado. Quem explica é o secretário da Educação, Tiago Peixoto. Essa comissão vai ser formada pelo Conselho Estadual, pela SEGPLAN, pela Secretaria, por um integrante da Assembleia e pelo Ministério Público, que é o mediador de todo esse processo. A partir daí a gente vai ter uma ampla discussão de como melhorar ou de como promover avanços no atual plano de cargos e salários. A reunião significou para o Sindicato dos Professores uma abertura para as negociações, como avalia a presidente do Sintego, Ieda Leal. Significa que o governo está pensando na questão da titularidade dos trabalhadores, da melhor forma de atender, também está pensando na questão desse corte de ponto que foi feito de forma não muito democrática, né? E as outras questões que nós precisamos levantar. Nós temos outros problemas também, que é a questão dos administrativos, mas fundamentalmente nós discutimos hoje aqui a questão da preservação do nosso plano de carreira. O secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, ainda falou sobre a importância de discutir novas perspectivas de futuro para a carreira do professor. É todo um projeto que tem como base fundamental a valorização do professor, mas com base no desempenho dos seus alunos. Isso é fundamental. Então, é sempre uma perspectiva olhando para melhorar a vida do professor, sim, mas com uma relação forte com a qualidade oferecida aos nossos alunos. Então, esse é um caminho. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Escolas públicas têm novo prazo para inscrição a bolsas de iniciação científica júnior. O programa prevê bolsas de iniciação científica no valor de R$ 100 por mês para os estudantes e de apoio técnico no valor de R$ 300 para o professor orientador. São ao todo 500 bolsas e o programa terá duração de 5 anos. As escolas devem montar comitê institucional para selecionar os projetos. Para a presidente da FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás, Maria Zaira Turque, o programa é um incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico no âmbito das escolas públicas. Tem por objetivo desenvolver e incentivar talentos potenciais dos nossos estudantes ainda no ensino fundamental, médio e profissional das redes públicas do Estado de Goiás. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade muito rica para o professor da escola pública também
acompanhar esse aluno na pesquisa. Segundo Maria Zaira Turk, a iniciação científica promove o intercâmbio entre a educação básica e o ensino superior. A gente tem muito entusiasmo pela possibilidade muito rica de interlocução entre a educação básica e o ensino superior, entre as universidades, as escolas do estado de Goiás, as escolas públicas do estado de Goiás, e de inserir esses jovens num sistema de pesquisa. A presidente da FAPEG, Maria Zaira Turk, informou ainda que o novo cronograma, assim como o formulário de inscrição, estão disponíveis na página da Fundação na internet, que é www.fapeg.go.gov.br. As escolas devem ter mais 2 meses para realizar a inscrição. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Hospitais goianos vão realizar 40 reconstituições mamárias até o final da semana. Até a próxima sexta-feira, dia 9 de março, será realizado em todo o país um mutirão de reconstrução mamária. A meta é atender 500 mulheres no Brasil, 40 em Goiás, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde do governo Marconi Perillo. De acordo com o diretor-geral do HGG, André Luiz Braga, as pacientes já estão com pré-operatório pronto, incluindo exames clínicos, mamografia, liberação do mastologista e do cardiologista. O atendimento, segundo o médico, será gratuito. Todas as pacientes são previamente selecionadas através do nosso ambulatório de cirurgia plástica reparadora, ou seja, são as pacientes que tiveram câncer mamário, operaram, retiraram a mama e agora estão sendo operadas para a sua reconstrução de mamária, ou seja, são pacientes que foram operados pelo SUS e estão tendo atenção integral pelo SUS também. O diretor-geral do HGG, um dos hospitais que vão realizar a reconstrução mamária das pacientes goianas, afirma que o procedimento é fundamental na autoestima das mulheres que fizeram mastectomia parcial ou total. A ideia é continuar realizando as cirurgias no estado, mesmo depois do mutirão. É uma ação em que o governador e o secretário de Estado de Saúde se empenham pessoalmente para o estado ser um participante ativo, dando atenção integral à saúde. Não é uma medida isolada e que nós temos a intenção de continuar prestando serviço de alta complexidade multiprofissional à assistência à saúde. Ou seja, não é o primeiro nem será o último mutirão a ser feito na área. Além do HGG, a Santa Casa, o Hospital das Clínicas, Araújo Jorge, Instituto de Mastologia e Oncologia, Fêmina Hospital, Instituto Belcorp e Hospital Unic vão participar do mutirão em Goiás, que contará com 35 cirurgiões plásticos. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Goiás e Atlético se preparam para a Copa do Brasil. As notícias do esporte a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. Atenção você que é beneficiário ou integrante de família cadastrada nos programas Renda Cidadã e Bolsa Família. O governo de Goiás comunica que as inscrições da segunda fase estarão abertas a partir do dia 6 para o Bolsa Futuro, o maior programa de qualificação profissional do país. Garanta sua vaga no Bolsa Futuro, faça um curso de qualificação gratuito e receba o incentivo financeiro de R$ 75 por mês oferecido pelo programa. Inscreva-se nas unidades do Renda Cidadã, do Bolsa Família ou no CRAS da sua região. Bolsa Futuro. Você crescendo com Goiás. A força do coração do Brasil. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio Fé Comércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, Fé Comércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e Sebrae. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011.
Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A Justiça Desportiva da Itália impôs uma multa de R$45 mil à Lazio por causa dos coros racistas de sua torcida contra o zagueiro brasileiro Juan, da Roma, durante o clássico na capital italiana domingo. De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, os alto-falantes do Estádio Olímpico pediram para que os torcedores parassem com esses coros. A Roma foi multada em R$16 mil também por mau comportamento de seus torcedores que jogaram sinalizador, uma garrafa plástica cheia d'água e bombas em campo. No clássico, a Lazio venceu a Roma por 2-1. 7h42. Atlético já está em Gurupi para a estreia na Copa do Brasil e o time terá mudanças. O Atlético dá uma pausa no Campeonato Goiano e se volta para a estreia na Copa do Brasil. Hoje à tarde acontece um treinamento em Gurupi, no estádio Gilbertão, onde o Atlético, amanhã, 8h30 da noite, fará sua estreia diante do Gurupi. O técnico Jairo Araújo comanda um time um pouco diferente do que vinha comandando no Campeonato Goiano, ou especialmente comandou na vitória diante da Aparecidense no último fim de semana. Sem 3 jogadores considerados titulares no time em que venceu a Aparecidense, o zagueiro Leonardo está fora machucado e os jogadores Pituca e Hernandes, que foram poupados para a estreia do time amanhã pela Copa do Brasil. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Daniel Antônio de Paulo, motorista do ônibus que transportava torcedores da Napolina, após o jogo em Goianésia, quando foi atingido por um tiro no ombro, na volta para Anápolis, passa bem. Ele foi liberado pelo Hospital de Urgências de Anápolis, embora ainda tenha uma bala alojada no corpo, e já está em casa. A Delegacia Policial de Goianésia abriu inquérito para tentar descobrir o autor do disparo, mas ainda não tem qualquer pista. Goiás terá volta de Arley para jogar com o Paulista quinta em Jundiaí. Último treino do Goiás para o jogo de estreia na Copa do Brasil, quinta-feira, às 7h30 da noite em Jundiaí, diante do Paulista, acontece logo mais à tarde. O time viaja amanhã pela manhã, mas vai fazer o último treinamento no CT do Red Bull, próximo a Jundiaí, onde o time enfrenta o Paulista no jogo de estreia. Caso aconteça o jogo de volta, porque se o Goiás vencer com 2 ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta, acontecerá em uma quarta-feira, dia 21 de março, às 8h30 da noite. O técnico do Goiás, Anderson Moreira, conta com o retorno do atacante Yarley e o meia Netinho, que poderia ter sido titular no jogo de Catalão, onde aconteceu o empate por 1-1 no último sábado, está recuperado de contusão e vai participar possivelmente como titular neste jogo de estreia na Copa do Brasil. Já o atacante Felipe Amorim está fora da estreia na Copa do Brasil na quinta-feira e também do jogo de domingo contra o Goianésia. O planejamento é para que o Felipe Amorim esteja possivelmente à disposição do jogo na sequência, na 13ª rodada do estadual em Rio Verde e depois para o clássico contra o Atlético. Mas esses 2 próximos jogos, nenhuma chance da presença do Felipe Amorim. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Para substituir Júnior Pezão, que deixou o time no último domingo, o Morrinhos contratou Paulo de Freitas, que estava no Laranjeiras de Sergipe. Ele é o 3º treinador do time no Campeonato Goiano. Paulo de Freitas tem 45 anos e passagens pela Holanda e Marrocos. Júnior Pezão, treinador substituído, deve assumir a Jataiense, que vai disputar a 2ª divisão goiana. Vila Nova folga no meio de semana, mas domingo pega o Atlético. Os jogadores do Vila Nova vão se reapresentar na manhã desta terça-feira, visando já o jogo do próximo domingo contra o Atlético no estádio Serra Dourada. Começam então os trabalhos. O técnico Robélio Schneiger vai contar com todo o elenco à disposição. Ninguém contundido, muito menos suspenso. O atacante Marion, que foi problema, não pôde jogar devido à suspensão na vitória 3-2 de virada para cima do Itumbiara, fica à disposição. O mesmo acontece com o atacante prata da casa e reserva, Cairo. Daniel não jogou também por estar contundido,
mas é outro jogador que será liberado pelo Departamento Médico Colorado. O Vila, que entrou no G4. Caso vença, permanece e quebra um tabu de não vencer 2 jogos, que já faz mais de um ano que isso não acontece no Onésio Brasileiro Alvarenga. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Renato Abreu começa a passar nesta terça-feira por uma bateria de exames cardiológicos. O meia do Flamengo está fora dos treinos e jogos do time por tempo indeterminado. Segundo o médico Serafim Borges, Renato Abreu teve uma arritmia cardíaca durante um teste ergométrico de rotina nesta segunda-feira. Renato está no Rio e prefere aguardar a realização dos exames e dos resultados para falar sobre o assunto. O jogador cuida dos preparativos para o nascimento da terceira filha, Renata, na próxima sexta. Ele é casado com Karina e pai de Karen e Rebeca. Às 7h47 do Esporte é o PA. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Prefeitura vistoria imóveis fechados e abandonados em setores nobres de Goiânia. O Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde visita 143 pontos críticos de infestação do mosquito da dengue, nos distritos Leste e Sul. O diretor do departamento, Luiz Elias de Camargo, explica como será o trabalho. Vamos estar aí atuando nos principais locais. Esperamos que com essa ação a gente consiga baixar o índice de infestação do mosquito nesses locais. E paralelamente nós vamos estar dando início amanhã à vistoria dos imóveis fechados e abandonados, né, nos setores Sul, Oeste, Jardim América e Parque Amazônia. No ano passado fizemos essa ação, completando agora nesses imóveis, diminuir bastante, né, os locais de foco do mosquito. Luiz Elias fala ainda das dificuldades de encontrar os proprietários que podem ser multados. Todos esses imóveis fechados e abandonados, nós temos um problema, nós temos quem é o proprietário, temos tudo. Só que a gente não consegue localizá-los, né? Então isso, se a gente não adentrar através desse mandado de segurança, nós não conseguimos vistoriar esses imóveis e com isso eles podem estar retendo água e tendo focos do mosquito. Então, se a gente conseguir localizar, saber onde estão esses proprietários, com certeza eles serão autuados e multados. O trabalho conta com 20 agentes e apoio de chaveiros e da Polícia Militar. Serão vistoriados calhas, caixas d'água e outros recipientes que podem acumular água necessária para o desenvolvimento dos focos de dengue. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Interessados podem conhecer veículos do governo que serão leiloados. A exposição dos 74 lotes de veículos inservíveis que vão ser leiloados acontece das 8 horas às 18 horas de hoje na Leilão Brasil, localizada na BR-153, em Aparecida. Os interessados também vão poder conhecer os veículos das 8 horas às 15 horas de quarta-feira. De acordo com o superintendente de suprimento e logística da Segplan, Bruno Fleury, os lances dos lotes vão de R$ 250 a R$ 12 mil. Veículos que já estão sem condições de sofrer manutenção e cuja manutenção fica acima até do preço de mercado do veículo, estão sendo levados a leilão para serem substituídos por veículos novos, veículos que possam o custo de manutenção ser mais em conta. Lances mais baixos são veículos que nós consideramos como sucata. Normalmente são comprados por empresas para fazer o desmonte e a venda da comercialização da peça usada. E veículos com lances maiores são veículos que podem ser recuperados. Bruno Fleury explica como participar do leilão. Eles podem entrar no site da Segplan para ver todas as condições de participação no leilão, mas qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode participar do leilão, é só comparecer na data marcada, entrar na disputa oferecendo aí um valor pelo lance. A liberação do veículo acontece imediatamente após a quitação do lance oferecido. O leilão de veículos inservíveis do governo do estado acontece às 15 horas de quarta-feira, na Leilão Brasil, localizada na BR-153, em Aparecida. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50.
Os moradores de Aparecida de Goiânia reclamam que o aumento do IPTU, em muitos casos, ultrapassou 100% este ano. Segundo eles, o aumento não trouxe melhorias para a região. Por causa das reclamações, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia montou um posto de atendimento para os moradores que quiserem revisar o imposto. O secretário da Fazenda, Carlos Eduardo de Paula Rodrigues, afirma que o aumento da taxa do imposto se justifica pelo tempo em que o IPTU ficou sem reajuste e pelas modificações nos imóveis. Pesquisa do Ibope aponta crescimento na intenção de consumo no país em 2012. A expectativa de consumo no Brasil é 13,5% maior na comparação com o ano anterior. Em Goiás, esse crescimento projetado é de 20%. Os dados foram divulgados pelo Ibope. O presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, José Evaristo, comentou a pesquisa. Nós vamos ter um crescimento em 2012 em todo o país em relação a 2011. Aqui em Goiás sempre estamos acima da média nacional. O PIB nacional está projetado para 4% e o governo sempre tem colocado isso como meta. Agora, nós temos o Ibope, que fez essa pesquisa de intenção, mas o foco não é o PIB crescimento geral, é em relação a classes sociais, de acordo com o perfil. O perfil de classe C, D, E é que tem um crescimento, estimativa de crescimento maior do que nas outras classes. Segundo o Ibope, o consumo em Goiás deve alcançar 42 bilhões de reais neste ano e a maior parte será feita com alimentação no domicílio e vestuário. José Evaristo discorda, no entanto, da projeção de consumo no estado, que é de 20%. Na média geral, Goiás, em 2012, em termos de comércio, varejistas, que é um pouco diferente, nós estamos falando já do geral, eletrodoméstico, móveis, o crescimento para esse ano é apenas de 8% em relação ao ano passado. A pesquisa também analisou que tipo de produtos as classes sociais mais consomem. A classe A se destaca pelo consumo de CDs e DVDs, já a classe B de combustível e ensino. Na classe C, o maior consumo é de tabaco e carnes. E na classe D, mercearia e cigarros. Segundo o presidente da FEComércio, esses dados são interessantes, pois mostram a diferença no comportamento de consumo das classes sociais. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h53. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, SecTec, começa hoje a segunda fase de inscrições do programa Bolsa Futuro, um programa de qualificação profissional do governo de Goiás. Nesta segunda fase serão atendidos integrantes de famílias de baixa renda, com até meio salário mínimo por pessoa, que não estão cadastrados no Bolsa Família ou Renda Cidadã. Vamos falar agora sobre este assunto com o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Mauro Fayad. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Realmente hoje nós estamos iniciando a segunda fase de inscrições para o Bolsa Futuro. Quantas vagas, secretários, estão reservadas para esta segunda fase de inscrições? Nós abrimos 50 mil vagas para contemplar a primeira e a segunda fase. Nós já tivemos 35 mil inscritos na primeira fase. Então, nós estamos abrindo hoje 15 mil vagas. Agora, nós estamos fazendo um levantamento da SecTec e eu acredito que nós vamos conseguir antecipar vagas de 2013 para 2012, porque eu devo confessar, nós ficamos surpresos com a grande procura pelo Bolsa Futuro. Então há a possibilidade da gente ampliar esse número de vagas, ultrapassando as 50 mil vagas na totalidade. Secretário, o senhor pode explicar quais são os requisitos necessários para se inscrever? Olha, essa segunda fase, conforme você disse, as vagas são abertas para as pessoas de baixa renda. O que a gente considera? Isso é até uma classificação do governo federal. Família de baixa renda é aquela família que tem um ganho mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Então a pessoa que for se inscrever no Bolsa Futuro tem de comprovar que faz parte dessa família. De que forma? Levando o comprovante de rendimento e levando o comprovante de número de membros da família. Se ela não tiver um comprovante, ela pode de próprio punho declarar o seu rendimento. A pessoa também terá de ter 16 anos ou mais, não há limite de idade, a pessoa pode ter 60, 70 anos, tem que ter 16 anos para cima. E o quinto grau do ensino fundamental é feito já. Ou seja, é uma oportunidade muito importante para os goianos se qualificarem, se prepararem para o mercado de trabalho e dessa forma obter os melhores salários que existem no estado de Goiás.
Secretário, o beneficiário do Bolsa Família e do Renda Cidadã que ainda não se inscreveram, ainda pode fazer isso? Pode. Nós também deixamos essa possibilidade. Aqui as pessoas que fazem parte das famílias beneficiárias do Renda Cidadã e do Bolsa Família, que não se inscreveram na primeira etapa, podem se inscrever nessa segunda etapa. Além do Bolsa Futuro, o que mais a Sectec prepara para este ano em termos de tecnologia, inovação, de novos projetos? Olha, nós lançamos no ano passado, o governador Marconi lançou o PGTEC. PGTEC é o Programa Goiano de Parques Tecnológicos. Eu acredito que ainda nesse semestre será edificado em Anápolis o primeiro parque tecnológico do Centro-Oeste brasileiro. O parque tecnológico é um espaço físico onde convivem as universidades, as indústrias inovadoras, ou seja, nós estamos fazendo com que Goiás entre na rota do conhecimento científico, entre na rota da qualificação profissional, ou seja, nós estamos preparando Goiás para que possa continuar crescendo acima da média nacional. E para que isso ocorra, duas coisas são fundamentais: qualificar a nossa mão de obra, através do Bolsa Futuro, e acelerar o processo de inovação, através dos parques tecnológicos e outras linhas de incentivo à pesquisa e à iniciação científica. Mauro Fayad, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Eu que agradeço, até a próxima. Mauro Fayad falando então sobre a segunda fase de inscrições do programa Bolsa Futuro, um programa de qualificação profissional do governo do estado. Fórum de Jovens Lideranças Empresariais, houve presidente da Câmara durante a Semana Municipal de Empreendedorismo. A Semana Municipal de Empreendedorismo começou nesta segunda-feira em Goiânia com um café político com a participação do presidente da Câmara Municipal, Irã Saraiva. Junto com lideranças jovens do município, o vereador debateu as demandas e ideias relacionadas à cultura empreendedora e ao desenvolvimento de um ambiente socioeconômico sustentável na capital. Ao invés de nós, do Poder Legislativo, criarmos as regras saírem da própria sociedade para nós normatizarmos isso. É uma proposta que eu tenho lutado em todos os segmentos. Os melhores projetos que eu tentei apresentar não nasceram de mim. Membro da Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás e organizadora do evento, Cíntia Bretas afirma que a ideia da semana é de divulgar o empreendedorismo, esclarecendo dúvidas e propondo ações para melhorar as condições dos jovens empresários em Goiânia. Talvez o primeiro passo da pessoa que tenha ou uma grande ideia ou que queira começar, a gente aconselha que ela se associe a uma entidade, porque as entidades elas têm como objetivo justamente facilitar o acesso dessas pessoas às políticas de incentivo, a leis, enfim, há critérios que muitas vezes, ou por falta de informação, ou por falta de ir atrás, ou de não saber como acontecer, como fazer, a gente fica esquecido. De acordo com o vereador Virmondes Cruvinel, autor do projeto de lei que criou a Semana do Empreendedorismo, nos 3 anos de realização do fórum, muitas mudanças ocorreram no ambiente empreendedor de Goiânia. Um exemplo teria sido a redução de impostos. Nós levantamos ano passado, inclusive, a questão da alíquota do IPTU para o microempreendedor individual. Quem havia feito a opção por entrar na lei do microempreendedor individual tinha obtido um reajuste de 100% no valor da alíquota do IPTU. Nós apresentamos uma emenda buscando resgatar isso, até por sugestão também na semana do ano passado, de retornar esse IPTU para o valor daquelas alíquotas que são empresariais e não residenciais. As atividades da Semana do Empreendedor seguem até o dia 9, com palestras, reuniões e debates. Os interessados em participar do fórum devem entrar em contato com a associação por meio do telefone 3941-8307 para verificar se há vagas nas atividades escolhidas. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h59. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, rebateu ontem as críticas da presidente Dilma Rousseff de que a Europa teria feito um tsunami monetário. Merkel afirmou que os países desenvolvidos estão preocupados com medidas protecionistas brasileiras. A declaração de Angela Merkel aconteceu em Hannover, onde Dilma foi convidada para a inauguração de uma feira de alta tecnologia. As declarações de Merkel se referiam ao aumento do IPI, imposto sobre produtos industrializados, aos carros importados de países fora do Mercosul e México. Ontem mais cedo, a presidente Dilma Rousseff criticou as políticas expansionistas adotadas por países desenvolvidos para aquecer suas respectivas economias.
Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.